Olá pessoal, Samuel Mendonça aqui do Topa Pensar, tudo bem? No dia de hoje nós teremos dois vídeos. Esse primeiro a respeito de um texto intitulado Negação e Responsabilidade, que acabei de escrever, foi publicado no blog Topa Pensar, que vai ter aqui o link na descrição, quem quiser fazer a leitura depois. E também daqui um pouco mais tarde teremos o vídeo na seção leituras filosóficas, em continuidade ao texto da coleção Os Pensadores, do volume Os Pré-Socráticos. Primeiro ponto aqui do nosso texto sobre negação e responsabilidade. Tenho comigo que a estratégia de negar o real, e o por real se deve entender aquilo que aparece, aquilo que está disponível para todos, aquilo que é concreto, mas aquilo que é concreto também pode ser invisível, né? Por exemplo, o vírus. O vírus a gente não consegue visualizá-lo, etc., no caso, mas ele existe, e aí você tem ferramentas da própria ciência que explicitam esse tipo de coisa. Então, o concreto não necessariamente é o concreto que está sendo visível. Você tem também na esfera de sentimentos que são reais, como o amor, o próprio ódio, a perseverança, dentre outros sentimentos e virtudes. Então, o que é o real? O real nesse sentido que até eu faço no texto uma reflexão em torno do pensamento de Parmênides na dimensão ontológica. Enfim, sem querer aborrecê-los, indo direto ao ponto. A relação entre negação e responsabilidade, porque ao negar o real, no geral, essa pessoa que nega o real, ela não quer assumir a responsabilidade consequente dessa atitude, que seria de reconhecer a própria realidade. Então, em vez de aceitar o que está acontecendo, a pessoa meio que finge de morta, finge de tonta, finge que aquilo não está acontecendo, porque ao fingir, ela meio que pensa, bom, isso não é da minha conta, porque eu não estou sabendo, afinal de contas, né? Então, em várias circunstâncias, esses exemplos poderiam ser oferecidos. Eu me lembro que no ambiente de trabalho, numa empresa que trabalhei há muitos anos, o chefe, ele tinha muita dificuldade quando tinha que dar uma notícia de, eventualmente, de demissão a um funcionário. Ele tinha tanta dificuldade que ele preferia que o funcionário fosse embora e depois mandar um telegrama. E aí o funcionário recebia na casa dele a notícia que foi demitido. E ele poderia ter aquele chefe sentando depois de anos e anos naquela empresa, recebendo a notícia e até eventualmente explicando as razões. Mas não fazia, ele não tinha essa condição. Então ele negava a realidade, que era de olhar diretamente para aquele funcionário e dar a notícia. Então ele fazia aquilo de uma forma mais, aqui, menos aspas, traumática para ele, né? Claro que também para o funcionário. Outro contexto de morte, e aí eu posso falar de uma experiência pessoal. Meu professor de artes marciais, quando faleceu, ele morava em São Francisco, na Califórnia, eu recebi essa notícia e foi um choque. Um choque porque eu tinha conhecido ele há muito pouco tempo, estava muito envolvido na prática de artes marciais, eu tinha ido para os Estados Unidos, trouxe ele para o Brasil uma vez, uma segunda vez, uma terceira também, e aí veio essa notícia, aquilo foi muito forte. Eu fui para lá e eu não queria aceitar esse dado da realidade. Olha que coisa forte, né? Eu ia todos os dias lá no velório, o velório nos Estados Unidos foi de uma semana, até que a família chegasse também de Hong Kong, etc. Todos os dias nós íamos ali velar o corpo e eu ficava na expectativa de que ele se levantaria. Eu falava, levante-se, levante-se, levante-se. Eu acreditava nessa possibilidade. Veja, eu não quis aceitar aquele dado de realidade, porque aquilo impactaria em ficar sem o pai nesse caso, sem o mestre, sem aquele que estava me ensinando artes marciais. Enfim, então a negação tem relação muitas vezes com essa fuga da própria realidade, né? Mas como se deixa claro, a realidade se impõe, ela não pede licença e de repente você tem que lidar com essa realidade, etc. Em relação à pandemia, você veja que há pessoas que não consideram que nós estamos diante de uma pandemia, mesmo com mais quase 200 mil mortos, brasileiros mortos neste ano, e há pessoas resistindo bravamente, dizendo, não, é só uma gripezinha, não, essa pandemia não mata. Eu cheguei a dizer, quando perdi uma tia, tenho 4 pessoas bem próximas que faleceram de Covid. Eu, quando dei a notícia para uma pessoa que eu gosto bastante, que a minha tia tinha falecido de Covid, a pessoa me perguntou se ela morreu
de Covid ou com Covid? Eu fiquei me perguntando, que pergunta é essa? É evidente que de e com aqui não tem muita separação, né? São duas preposições que, no caso específico da doença, se ela estava com Covid ou se morreu de Covid, ela morreu de e com Covid. Então, é o tipo de pergunta, mas o raciocínio depois ficou claro. É alguém que minimiza e que considera que não, a pessoa na verdade tinha uma outra doença, ela não morreu de Covid, ela estava com, mas não de. Negacionistas. O presidente da República é essa figura que, por excelência, é negacionista e que está fugindo o tempo todo, e daí não vai procurar, evidentemente, pensar formas de resolução do problema, que é o enfrentamento da pandemia, por meio de um plano, efetivamente, que tem que ser liderado pela União. É essa a expectativa e é isso que prevê, enfim, a nossa legislação num país presidencialista, mas, enfim, estamos à mercê. Quero aqui fazer, enfim, essa leitura rápida desse texto com alguns comentários. Primeiro parágrafo. O presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, insiste na negação do coronavírus após quase 200 mil brasileiros mortos. Daí eu pergunto, o que justifica sua posição negacionista em relação à pandemia? Pergunta ainda, por que ele se empenha para que pessoas não usem máscaras? Para que não se protejam? Pergunto ainda, o que justifica o seu esforço para que as pessoas não se isolem, contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde e as boas práticas adotadas por praticamente todos os países do mundo? O que sustenta a sua inoperância em relação às vacinas contra a Covid-19 e a incompetência em comprar seringas, sendo que muitos países, inclusive da América Latina, já começaram o processo de vacinação? Defendo nesse texto que o presidente da República nega a Covid-19 por incapacidade em assumir a responsabilidade correspondente ao cargo que lhe foi confiado aí pela população. Perguntas diretas. O que se espera de um homem público responsável pela condução de um país, nesse caso um presidente da República, diante da realidade? A resposta é simples e direta, espera-se enfrentamento do real por meio de políticas públicas. No caso de uma pandemia, espera-se esforço no enfrentamento dela com as equipes técnicas, sobretudo do Ministério da Saúde. O que se entende por real ou por realidade? Brevíssima. De forma simples, realidade tem origem no latim realitas e significa coisa. Tudo que existe se refere à realidade, poder-se-ia fazer aí referência aos pré-socráticos, especialmente Parmênides de Eleia, quando definiu o aspecto ontológico do ser, ou seja, o que é e o que não é, não é. A realidade é aquilo que é, ou seja, aquilo que se apresenta, mesmo que eventualmente possa ser invisível. Um vírus é real e há ferramentas das ciências para o seu enfrentamento, sobretudo as vacinas. Não se pode negar o real, exceto quando se deseja fugir dele por incapacidade de se assumir responsabilidade correspondente. Esse parece ser o caso do presidente da República. Pessoas lidam de forma diferente com o real. Algumas topam lidar de forma franca e outras preferem se esconder. O real nem sempre é simples, fácil ou prazeroso. É por isso que a estratégia de fuga dele pode ocorrer de forma intencional ou não. O presidente da República tenta evitar a responsabilidade de assumir a existência da Covid-19, afinal, na condição de chefe do executivo do país, é ele o responsável pelas mortes diárias de brasileiros. Para não lidar com o real, procura sustentar a narrativa de que o vírus não existe ou que a pandemia está em seu final. Pasmem. Paradoxalmente, é o governo federal o responsável por liderar ações de combate ao vírus. O ministro da Saúde, que aliás é general do Exército e aliás, sendo general da ativa, envolve as Forças Armadas no governo, ele e o presidente da República já afirmaram não ter pressa em relação ao enfrentamento da pandemia na busca por vacinas. Na contramão de várias nações que já iniciaram a vacinação, o Brasil nem seringas conseguiu comprar e não tem planejamento para a vacinação. Ao minimizar e dizer que a pandemia está no fim, mesmo com o aumento do número de infectados e de mortos, o presidente segue negando a realidade, por mais que se esforce para minimizar a doença, a realidade não perdoa e se impõe. Parece certo que Bolsonaro será julgado por mortes causadas pela pandemia. Afinal,
O que é que ele tem feito para evitá-las? O que é que ele tem feito para que as mortes aumentem? Seus exemplos diários de aglomeração, de recomendação para o não uso de máscara e seu estímulo para que a sociedade enfrente governadores e prefeitos, de preferência com armas de fogo, que estão tentando minimizar os danos da pandemia, são evidências de crimes contra a saúde pública. Portanto, a negação da pandemia por Bolsonaro é a estratégia de quem não consegue assumir a responsabilidade correspondente ao cargo que lhe foi confiado pela população. Um presidente responsável não seria covarde em entregar seus concidadãos à morte, mas Bolsonaro é tanto irresponsável como covarde. Igualmente, muitos de seus apoiadores não deixam de segui-lo, dado que reconhecer que votaram errado significa assumir a responsabilidade por tudo que nós estamos vivendo. Negar, portanto, é a estratégia clara de quem não assume responsabilidade. Então, permanecem com a cilada de que o Brasil está melhorando e de que temos o melhor presidente para o país, a despeito de todos os indicadores que evidenciam justamente o contrário. Ou seja, o Brasil vive o seu pior momento na economia, na educação, na saúde, na segurança pública, etc, etc, etc. Cabe ao Legislativo e ao Judiciário interromper o desejo de morte do presidente da República e de seus apoiadores irresponsáveis. É preciso salvar vidas e dizer a Bolsonaro, basta. Enfim, essa é a reflexão que eu quero deixar nesse nosso final de ano, no sentido de, claro, auxiliar pessoas que eventualmente ainda queiram defender a própria morte. Talvez você esteja defendendo a morte de alguém que você ama, só que talvez também você não tenha se dado conta disso. Ao defender esse presidente insano, e essa insanidade não é aqui eu falando disso, esse canal Topa Pensar falando disso. Essa insanidade já foi expressa por editoriais dos principais jornais brasileiros, jornais inclusive conservadores, como é o caso do Estadão e Folha de São Paulo, para dar apenas 2 exemplos. Essa irresponsabilidade e esse descaso com a vida vai custar muito para todos nós e seria interessante que as pessoas parassem de negar o óbvio e assumissem efetivamente o seu lugar neste quintal e a sua responsabilidade por ter eleito um irresponsável. Por fim, Bolsonaro não enganou a ninguém. Sua vida parlamentar sempre foi norteada por uma espécie de ausência de trabalho, corrupção e apenas balela, discurso jogado fora. Mas foi assim que ele foi eleito. E, portanto, se você apertou 17, está na hora de assumir a tua responsabilidade e parar de negar e dizer que votou a moedo. Seja honesto, honesta. Grande abraço, até o próximo vídeo.